É muito sério isso, porque a nossa opinião pública pode ter sido viciada por esse tipo de situação que a gente está ouvindo falar, por enquanto apenas ouvindo falar, mas é necessário que a gente investigue a sério, que abra-se uma CPI sobre isso amanhã ou ontem. É interessante. E tem mais um detalhe: se isso se confirma, se o presidente norte-americano confirma, o ministro Alexandre de Moraes e todos os juízes que participaram, se for verdade, dessa trama, eles respondem por crime contra o Estado. Exatamente. Né? Eles estão, é um colaboracionismo estrangeiro. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Hugo Motta sinaliza que 8 anos é período muito longo de inelegibilidade. Bibo Nunes, deputado que apresentou um projeto que reduz de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa, acredita que esse é o momento ideal para propor a redução. O parlamentar destacou que o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, já sinalizou concordar que 8 anos é um período longo. Abre aspas. Vou conversar com Hugo Motta na próxima semana. Ele também acha que 8 anos é excessivo e há dezenas de colegas querendo apoiar o projeto. No dia em que protocolei, 73 deputados assinaram em poucas horas. Fecha aspas. Afirmou Bibo Nunes. Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho de 2023, por 5-2, sob a acusação de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O tribunal entendeu que, ao questionar sem apresentar provas a segurança das urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores em 2022, ele cometeu infrações que justificam a punição. Um verdadeiro absurdo e uma descarada perseguição política. A extensão dos crimes da USAID é gigantesca e vira pesadelo para a esquerda mundial. Bolsonaro teria sido eleito presidente se não fosse a interferência da USAID no Brasil. Esta foi a constatação trazida por Michael Benz, ex-chefe de informática do Departamento de Estado norte-americano. A extensão dos crimes e interferência da USAID em todo o mundo ainda é desconhecida e inclui o apoio do tráfico de pessoas e crianças, especialmente na Guatemala. O empenho direto de Elon Musk na demolição e investigação sobre décadas de crime da USAID, agora fechada por Trump, se transforma num pesadelo real para a esquerda mundial, inclusive a brasileira, envolvida até a raiz dos cabelos em conspiração e financiamento de entidades como a Slim Pickens, usada para atacar Bolsonaro durante as eleições. USAID, mas eu acho que no Brasil cabe melhor de falar USAID para facilitar. A USAID aqui nós precisamos tratar desse tema muito seriamente. Veja, o que está por trás é a soberania da opinião pública brasileira. E a opinião pública não é qualquer opinião pública brasileira, não. Porque quando a gente trata de ONGs financiadas por dinheiro norte-americano, quando a gente trata de pesquisas universitárias com dinheiro norte-americano, quando a gente trata de checagens e checadores de conteúdo estimulados por esse tipo de financiamento, nós estamos tratando da base que alimentou durante os últimos anos muito das decisões da nossa Suprema Corte, tanto eleitoral quanto do STF. Veja, não foram poucas as vezes que as decisões foram tomadas com base em pesquisas, com base em pesquisas de ONGs, com base em agências de checagem. Muita gente foi caçada, muita matéria jornalística foi censurada com base em agência de checagem. É preciso se averiguar muito bem se essas agências de checagem estavam fazendo pesquisas espontâneas ou não. É muito sério isso, porque a nossa opinião pública pode ter sido viciada por esse tipo de situação que a gente está ouvindo falar,
por enquanto, apenas ouvindo falar, mas é necessário que a gente investigue a sério, que abra-se uma CPI sobre isso amanhã ou ontem, para a gente saber como e de que forma esse dinheiro da USAID, da USAID, influenciou de fato a opinião pública brasileira e, repito, e como efeito cascata, influenciou o nosso judiciário, que baseava suas decisões e baseia ainda hoje com base em agências de checagem e pesquisas universitárias, que, repito, podem não ter sido espontâneas. Nós podemos estar aqui às voltas com uma opinião pública tendo sido viciada e com decisões judiciais viciadas em cima de uma opinião pública que foi viciada. Vocês percebem o rolo? Isso é muito sério. Isso pode ter impactado, isso sim, impactado nas eleições. Não desinformação, quando alguém dá uma opinião nas suas redes sociais e é entendido como desinformação, mas isso sim pode ter impactado seriamente, de forma coletiva, nas eleições, na opinião, no debate público, no debate político, e é necessário que a gente veja com muita cautela isso aí. A gente falou, Serrão, há um tempo atrás, a justificativa, inclusive, do X. O X precisa sair do Brasil, é justificável a suspensão do X porque ele não tem um representante legal no país, e isso é um fator que altera a soberania nacional, que viola a soberania do país. A soberania do país é violada, segundo o entendimento do nosso STF, é violada porque uma empresa estrangeira não tem um representante legal. Faça-me o favor, a gente está diante aqui de um impacto real, de violação da soberania mesmo. Então, isso tudo precisa, para ontem, melhor analisado, investigado e tratado com extrema seriedade. Não é apenas algo que a gente conversa hoje e amanhã esquece. Pavi, é interessante. E tem mais um complexo. detalhe: se isso se confirma, se o presidente norte-americano confirma, o ministro Alexandre de Moraes e todos os juízes que participaram, se for verdade, dessa trama, eles respondem por crime contra o Estado. Exatamente. Né? Eles estão, é um colaboracionismo estrangeiro. É interessante. É uma forma de golpe de Estado. Que quando você falou da Ludmilla, a primeira coisa que veio à mente foi aquele artigo da Ludmilla. E ela falou de uma maneira muito clara, transparente, ela disse: a CIA, que é diferente da USAID, a CIA estava bancando personalidades no Brasil para atuar contra o governo Bolsonaro. Ponto. Isso é uma questão. O que vem agora? Que a USAID, ela estava utilizando recursos para bancar indivíduos, bancar entidades, bancar instituições que minassem a ordem democrática no Brasil. É uma outra situação. Mas quando a gente observa, juntando o que a Ludmilla falou com o que este senhor falou, o que eles estão dizendo é apenas uma coisa: não são os Estados Unidos. Quem fez isso foi o governo Biden. O governo Biden tinha o interesse de minar o governo do Bolsonaro exatamente para não ter possibilidade de haver algum tipo de Estado brasileiro que pudesse ou apoiar os Estados Unidos dentro da linha que é contra o Partido Democrata, como também, afinal de contas, pudesse trazer uma certa ordem para o Brasil. O que está sendo dito é o governo Biden. Muita gente perguntando aqui no chat, né? Isso tem como anular as eleições de 2022? Eu sinto lhes dizer, meus queridos, que a eleição de 2022 já é nula. Não é Lula, é nula com N. Por quê? Por um simples motivo. Vamos ser simples, diretos, objetivos e práticos. A lei eleitoral diz que o TSE só pode fazer resoluções para a eleição até o dia 5 de março do ano da eleição. E a eleição de 2022 foi regulada basicamente por uma resolução de 20 de outubro de 2022. Só por isso a eleição de 2022 é nula. Então, se ela tivesse que ser anulada, não é por isso, já tem motivo para ser anulada desde sempre. Nós estamos observando aqui nos Estados Unidos talvez o maior escândalo político da história, como o próprio presidente Trump apresentou hoje nas redes sociais. E obviamente que você não vai acompanhar esse escândalo pela imprensa dita profissional, porque ela faz parte do escândalo. Ela é um dos órgãos que foram utilizados ao longo desse tempo todo e continuam sendo utilizados para promover a esquerda,
para promover o Partido Democrata e seus interesses, inclusive, né, em outras partes do mundo, e censurar, perseguir a direita. O que a esquerda chamava de uma teoria de conspiração dos conservadores se provou uma verdade, através da abertura da caixa preta do USAID, aquela agência americana que promove os interesses dos Estados Unidos mascarados de ajuda humanitária pelo mundo. Pois essa agência, nos últimos vários anos, foi aparelhada pelo Partido Democrata, e foi direcionada para perseguir e censurar os conservadores, entre outras coisas. Então, sabe toda essa história que a gente está vivendo nos últimos anos, incluindo no Brasil, de combate à desinformação nas redes, combate ao discurso de ódio, de censura? Tudo, né, tem um dedo gordo dessa agência americana. E isso está ficando cada vez mais claro. Isso começou a ser denunciado através dos Twitter Files, através do trabalho de uma comissão da Câmara Americana do aparelhamento do governo, e agora isso ganha corpo com a abertura das contas pelo trabalho do Elon Musk, que está lá dormindo, né, com um grupo de geeks no Departamento de Tesouro para levantar os dados. Inclusive, essa agência está sendo fechada pelo Trump, ou pelo menos agora está congelado o envio de recursos. Só vi essa denúncia, mais informações sobre isso no Brasil, na Gazeta do Povo. Inclusive, é um dos poucos jornais minimamente confiáveis que nós temos no Brasil. Recomendo fortemente a assinatura desse jornal. E aí fala, né, sobre o USAID e TSE fazendo eventos para combater a desinformação ainda antes de 2022. Né? E tem um artigo aqui mostrando como o congelamento de verbas da USAID é um golpe profundo na esquerda global. Durante a semana, a esquerda está esperneando. Foi até o líder lá, o senador Chuck Schumer, em frente ao USAID, dizer que um bilionário não manda nas contas dos Estados Unidos, que isso é um golpe. Mas, na verdade, ele está reclamando porque estão tirando os recursos da esquerda. Quem está chorando também são os jornalistas do mundo inteiro. Tem um órgão aqui globalista, né, uma ONG que é bancada também por sujeitos tipo George Soros, né, a Open Society, o Repórter Sem Fronteira, dizendo que esse bloqueio de verbas do Trump joga o jornalismo ao redor do mundo no caos. E aí eles mesmos, acho que não foi muito inteligente da parte deles, revelam que os programas da USAID suportam uma mídia independente, né? Isso já é uma piada, mídia independente. Não é esse pessoal que é de extrema esquerda, não. É uma mídia independente, em 30 países. Que em 2023 eles bancaram treinamento e suporte para 6.200 jornalistas. Ajudaram 707 órgãos não estatais de imprensa, né? Não estatal até a página 2, porque está tendo bancado por um órgão estatal, vai servir aquele Estado. E suportaram 279 sociedades civis organizadas relacionadas à mídia, né? Ou seja, ONGs relacionadas à mídia, com 268 milhões de dólares. Essa é a grana que o Trump está cortando. E aí a gente começa a entender a história toda da ajuda do governo americano, o apoio profundo do governo americano à eleição do descondenado Lula, contrariando os próprios interesses americanos, já que Bolsonaro foi o presidente mais pró-americano da história. É porque, na verdade, o Partido Democrata dos Estados Unidos não é mais um partido que defende os interesses dos Estados Unidos. Eles defendem os interesses deles. Eles têm uma visão globalista, eles querem impor essa visão globalista no mundo para aumentar o poder deles, contra inclusive os próprios interesses americanos. Essa que é a verdade. E eles instrumentalizaram o governo para esse fim. Então, sabe, toda essa censura, essa perseguição que a gente está vendo no Brasil tem, né, boa responsabilidade deste governo que foi aparelhado pela esquerda. E está aí o Eduardo Bolsonaro fazendo uma nota pública ontem, falando sobre essa interferência da USAID no Brasil, dizendo que vai pedir informações, né, ao Ministério de Relações Exteriores, ao próprio TSE. Dá aqui alguns exemplos de um trabalho de jornalismo da Viaga, que está fazendo, né, um trabalho muito bom aí de denúncia, que já falou sobre 680 mil dólares da Caritas Brasil, que foi um dos intermediários de recursos que vieram lá da USAID de outros órgãos do governo americano, como o Centro Internacional de Jornalistas, beneficiando o Sleep Giants Brasil, Alma Preta, que são dois órgãos de extrema esquerda que trabalham
na censura e na perseguição dos conservadores, agências de checagem e até mesmo uma verba de $30 mil da Embaixada dos Estados Unidos para o Instituto Vero, um instituto criado pelo Nelipe Feto, que parece que hoje estava anunciando ali que está deixando a política, não quer mais saber disso, que foi um erro, como se as pessoas fossem esquecer todas as maldades que esse sujeito fez, né? Mas enfim, e ele fala aqui que há um pedido de CPI para investigar a atuação da USAID e o financiamento estrangeiro no Brasil. Uma CPI proposta pelo deputado Gustavo Gayer. Espero muito que essa CPI saia. Se você quer aprender sobre isso, houve aqui uma divulgação já há algum tempo, ainda no ano passado, na esteira dos Twitter Files, pelo Michael Schellenberger. Essa ONG é do Michael Schellenberger, né, o Civilization Works, escrito pelo Eli Vieira, jornalista lá da Gazeta do Povo, da Viagap, Phoebe Smith e Alex Gutentag. E aqui já é um preview de tudo isso que a gente está vendo ser confirmado pela abertura das contas, né? Órgãos que tiveram uma influência direta no Brasil. Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, a própria CIA, Congresso Americano, Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, né? Aquele mesmo órgão que a gente vai olhar daqui a pouquinho, entre vários outros institutos que atuaram no Brasil. E a gente vê um exemplo, página oficial do TSE. TSE integra Estudo Internacional contra a Desinformação. Fala sobre a participação no Guia de Combate à Desinformação elaborado pelo Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político. Tem um outro evento aqui que o TSE participou, né? Evento internacional, o presidente do TSE reforça educação digital para combate à desinformação. Isso ainda em 2022. Na verdade, foi em 2021, foi só atualizado em 2022. Teve um outro evento que eu consegui levantar na internet. Tá aqui, né? Evento do quê? USAID e CEPPS. E olha quem participa, né? Na época, o ministro Barroso, que era presidente do TSE. Saiu do ar o site desse órgão, né? Do CEPPS, consórcio, em português, né? Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, mas eu consegui baixar aqui num outro site esse mesmo guia, que diz que é preciso construir capacidade na sociedade civil para mitigar ou combater a desinformação. Como é que deve ser feito isso? Aqui é uma definição do que é desinformação, que na prática, tirando toda a bobajada que eles falam, todo o véu, né, toda a máscara que eles dão de legitimidade, significa censurar, impedir que uma visão contrária à agenda socialista globalista seja apresentada. Tudo que é contra a agenda socialista globalista, para esse pessoal, é desinformação. É só isso que você precisa saber, né? O resto é bobagem, o resto é encheção de linguiça. E aí o que eles dizem que tem que ser feito? Tem que se criar serviços de fact-checking, tem que se... deixa eu voltar aqui para... Tá aqui. Depois ele dá o exemplo específico de fact-checking, né? Então tem que se criar fact-checking, é preciso identificar as narrativas informativas, as pessoas por trás, as coordenações inautênticas, os comportamentos. Aí entra fomentar laboratórios de internet que fazem esse mapeamento. Sabe quando você vê aqueles gráficos, né, de pessoas tais pessoas que participaram desse debate, tais pessoas que estão promovendo desinformação, que é sempre direcionado para a direita? É isso que eles estão falando. Advocacia em relação às plataformas é lobby, a pressão em cima das plataformas para adotarem políticas contra a desinformação, contra o discurso de ódio, como o fact-checking. Advocacia em relação ao governo é lobby, pressão no governo para passar leis contra fake news, que eles chamam de regulamentação das redes, ou para órgãos como, né, o próprio TSE e tudo mais. Educar o público sobre isso, criar redes de confiança e assim por diante. E aqui nos exemplos de fact-checking, tem uma rede brasileira que eles dão como exemplo do que deve ser feito, né? Vamos ver essa rede brasileira. Olha só, a Agência Lupa. E aí a gente tem aqui como exemplo da Agência Lupa, né? O textinho. Na América Latina como um todo, foi desenvolvido iniciativas fortes aqui de fact-checking, incluindo o Brasil. Dá o caso da Agência Lupa, que foi a primeira, em 2015, integrou com a Folha de São Paulo, criou aquele projeto Comprova, com outras agências, como Aos Fatos e organizações de mídia tradicionais, né? Então está aqui o projeto Comprova. Vejam de onde saiu tudo isso. Mas vai mais longe.
Ainda em 2019, a gente tinha a FGV, que também foi bancada com dinheiro americano, lá no Congresso Brasileiro, na CPI das fake news, para falar sobre como combater a desinformação. Não podemos esquecer que foi essa CPI que gerou relatórios, apesar dela não ter sido finalizada, para alimentar o inquérito das fake news do Supremo, que alimenta, já vai fazer 6 anos até hoje, toda a perseguição em massa à direita brasileira. Está aqui a FGV também, fazendo relatórios e apontando, né, os grupos que fizeram fake news no primeiro turno das eleições de 2020. Adivinha, né? Quem fez fake news? Só a direita. Está aqui também o DFR Lab, da Atlantic Council, que é um dos organismos financiados diretamente pela USAID. Esse grupo de pesquisa da Atlantic Council trabalhou em parceria com o Facebook para remover contas inautênticas. Rede de contas inautênticas de quem? Família Bolsonaro e aliados. Essa é outra característica que a gente vê estudando tudo isso. Esse pessoal do Departamento de Estado, até mesmo de inteligência dos Estados Unidos, foi trabalhar onde nos últimos anos? Nas empresas de tecnologia. Estavam lá dentro do Twitter, dentro do Facebook, dentro do Google. Então vejam o tamanho dessa estrutura e a influência na soberania brasileira. Será que isso teve alguma influência em tudo isso que a gente está vendo, inclusive nos resultados eleitorais? É uma CPI que precisa ser feita para avaliar tudo isso que aconteceu nesses últimos anos. Mas é um escândalo de grandes proporções, porque há as mesmas digitais aqui dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, foi anunciado que o governo americano deu no último ano apenas para um site de esquerda, para o Politico, $8 milhões. Foi anunciado que eles bancaram, ou bancam, né? Acho que agora não vão mais bancar, mas enfim. A BBC, que é aquela estatal inglesa, que basicamente é um centro de propaganda de extrema esquerda, e assim por diante, né? Então, o Brasil é apenas um exemplo. E, na minha opinião, isso aqui é apenas a ponta do iceberg que começa a ser revelada lá pelo time do Musk, do quanto os democratas aparelharam a esquerda para fazer aí avançar toda a sua agenda, ideologia de gênero, identitarismo, censura, aborto, entre várias outras. Com um único objetivo, né? Concentrar poder e impedir que a oposição possa até mesmo existir. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.